Paz, hoje vamos continuar o nosso estudo. Nós hoje vou estar partilhando com vocês o dia 9 de janeiro. A mensagem do dia 9 de janeiro, ela fala sobre a mensagem para nós do dia 9 de janeiro, ela fala sobre abençoadas interrupções. A mensagem para nós hoje é abençoadas interrupções. Abençoadas interrupções. Então o texto que nós vamos meditar hoje, ele é lá no livro de Salmo, no livro de Davi, livro de Salmo, do capítulo 33, do versículo 10 ao 15. No livro de Salmo, do capítulo 33, do versículo 10 ao 15. Então eu vou ler com todos vocês. Se quiserem acompanhar, Salmo, capítulo 33, do versículo 10 ao 15. O Senhor desfaz o conselho das nações, anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração por todas as gerações. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, o povo o qual ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha lá do céu e vê todos os filhos do homem, todos os filhos dos homens. De sua morada observa todos os moradores da terra. Aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Amém. Então o texto de hoje, ele começa assim para nós. Se a tua vida é semelhante à minha, então ela é bem planejada. Eu tenho um calendário que me lembra de compromissos, de reuniões e outros itens a fazer. Mas sem dúvida, só as interrupções mudam o meu dia dramaticamente. E ainda que sejam frustrantes, elas também podem ser bastante produtivas. Eu vou repetir. O texto hoje que nós vamos ler, ele começa assim para nós. Se a tua vida é semelhante à minha, então ela é bem planejada. Eu tenho um calendário que me lembra de compromissos, de reuniões e outros itens para fazer. Sem dúvida, só as interrupções. Estas mudam o meu dia dramaticamente. E ainda que sejam frustrantes, muitas vezes elas podem ser bastante produtivas. Alguns dos grandes avanços nos planos de Deus vêm por meio de interrupções, de grandes interrupções na rotina normal. Alguns dos grandes avanços nos planos de Deus na vida de alguns homens vêm por meio de interrupções na rotina normal, na sua rotina, no seu dia a dia. Nós temos o exemplo de Maria, a nossa irmãzinha Maria. Nós vemos que um anjo interrompeu a sua vida. Nós vemos que ela estava na sua vida, no seu dia a dia, e o anjo interrompeu então a sua vida com o anúncio que ela iria ter um filho chamado Jesus. Como Maria, ela era virgem, como ela estava noiva e logo ela iria se casar. Essa notícia, de certeza, ela foi chocante e foi profundamente perturbadora, como está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 ao 31, se vocês quiserem ir lá meditar. Nós temos outro exemplo, um homem chamado Saulo, aquele que era o zelote judeu,
aquele que foi discipulado pelo mestre da lei chamado Gamaliel. Saulo, um jovem que era perseguidor dos cristãos do primeiro século. Saulo que foi e que estava em caminho de Damasco para prender mais seguidores de Jesus. Mas por esse caminho, mas a caminho de Damasco, Saulo, ele foi cegado pelo próprio Jesus. Saulo, ele teve um encontro com o próprio Jesus. Jesus se manifestou, Jesus se revelou, a pessoa de Jesus se revelou ali a Saulo. Como está lá registado lá em Atos, na carta de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 1 ao 9. Esta interrupção transformadora, ela teve enormes. Esta interrupção transformadora, ela teve enormes implicações na história para o futuro do cristianismo e para o futuro dos gentios, para nós, gentios. Nós vemos que o encontro de Saulo com Jesus, que está lá registado lá em Atos, no capítulo 9, do versículo 1 ao 9, essa interrupção ela foi uma interrupção transformadora e ela teve enormes implicações na história e para o futuro do cristianismo e para os gentios, para o futuro de nós, gentios. Nós vemos que o salmista, ele nos lembra de que o Senhor anula os intentos do povo, como está lá, como nós lemos no Salmo, capítulo 33, no versículo 10, que nós lemos do início do vídeo. No entanto, muito frequentemente, a verdade é que nós reagimos às interrupções em nossas vidas muito bem organizadas. Muitas das vezes nós reagimos às interrupções em nossas vidas, à nossa vida, ao nosso dia a dia, à nossa rotina muito bem. Muitas vezes bem organizadas, com atitudes de frustrações, irritação, medo ou dúvida. Mas a verdade é que as surpresas de Deus em nosso dia a dia, elas são repletas de oportunidades. Então que nós possamos recebê-las como uma nova lista de intentos para fazer, escrita pelo dedo de Deus, escrita por Deus, porque Deus, ele é aquele que escreve a nova história, porque Deus, ele é aquele que escreve uma nova história, ele é aquele que escreve passo a passo. Então que nós possamos nos lembrar na nossa próxima interrupção, na próxima interrupção do teu dia a dia, do meu dia a dia, da nossa vida, que nós possamos então encontrar o propósito de Deus, que nós não venhamos a murmurar, que nós não venhamos a questionar, mas que nós possamos confiar em Deus e que nós possamos procurar então o propósito de Deus para aquilo. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração em nome de Jesus. Deus abençoe cada vida e que nós possamos então não questionar essas interrupções, não murmurar, porque estas interrupções, elas são benditas, elas são abençoadas interrupções. E estas interrupções, elas podem mudar a nossa vida, a nossa forma de viver, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Ela pode mudar a nossa vida, assim como de Maria, assim como de Saulo, que é o apóstolo, que foi chamado o apóstolo Paulo, que escreveu quase o Novo Testamento todo. Então, que nós possamos ser espirituais e discernir. Amanhã vamos continuar o nosso livro. Amanhã estaremos então a meditar no dia 10 de janeiro. Que todos possam acompanhar. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém.